Afinal, qual é o papel da educação na sociedade? Preparar as pessoas para o mercado de trabalho, diminuir a desigualdade social, superar os problemas da marginalidade e a exclusão que a gente vê todos os dias, ou, na sua opinião, a educação deve romper com as estruturas hegemônicas e livrar as pessoas do infame neoliberalismo que vê a educação como uma mercadoria? É claro que essas não são perguntas simples de responder, mas a gente pode fazer uma reflexão sobre esse assunto aqui no nosso canal. Para a gente poder fazer uma análise bem fundamentada, eu vou propor como base para essa reflexão a pesquisa do professor Saviani, do livro Escola e Democracia, e a partir disso a gente vai fazendo outros entrelaçamentos que sejam relevantes. Eu acho importante a visão desse livro pelo teor histórico com que ele trata esses assuntos sobre como que as diferentes teorias pedagógicas ao longo do tempo e principalmente no século XX foram se formando no Brasil e também quais foram os desdobramentos dessas teorias para os nossos dias de hoje. Talvez eu divida esse tema em 2 ou 3 capítulos para ficar mais didático e também para não ficar muito longo o nosso vídeo. Bom, o primeiro ponto é apresentar o grupo das teorias pedagógicas não críticas. Elas se enquadram numa perspectiva educacional que defende que a escola é um instrumento de equalização social, ou seja, acreditam que a função da educação é treinar as pessoas para se adaptarem à sociedade. Isso significa que essas teorias não visam a transformação estrutural da sociedade através de uma educação. Elas acreditam que adaptar as pessoas ao modelo social dominante de um lado, tentando diminuir a marginalidade do outro, já é o suficiente. Será? E como que essas teorias pensaram em resolver essa questão da marginalidade social? Lembrando que quando a gente fala em marginalidade num contexto sociológico, a gente está falando da relação entre centro e periferia. O marginalizado aqui é aquele que se encontra às margens, que vive nas periferias e principalmente em condições precárias. Bom, então vamos tentar entender quais são essas teorias não críticas e por que elas são classificadas como teorias não críticas. A gente sabe que a década de 20 no Brasil foi uma época singular para algumas transformações sociais bem importantes e que começa a partir de 1910 com um período chamado de entusiasmo da educação, que culminou na proposta de Antônio Sampaio Dória para reformar o ensino público de São Paulo em 1920. Mas além da proposta de Dória, acontecia também, 2 anos depois, a Semana de Arte Moderna de 1922 e a criação da Associação Brasileira de Educação em 1924, onde inclusive foram apresentadas diversas críticas ao sistema educacional da época, que é, em sua estrutura, o sistema atual vigente em grande parte das escolas públicas até hoje aqui no Brasil. Toda essa efervescência cultural, artística e social vai se desdobrar no campo da educação a partir de uma cartilha liberal no movimento da Educação Nova em 1932, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, onde alguns nomes como Anísio Teixeira, Fernando Azevedo, Darcy Ribeiro, influenciados aí pela visão pedagógica do filósofo norte-americano John Dewey, vão começar a fazer uma forte oposição à escola tradicional, ou seja, começa aí um movimento para provar que o método tradicional de ensino tinha falhado e que agora é a hora da escola nova. Bom, e qual era a proposta da escola tradicional, da escola nova e também da escola tecnicista, que eu ainda não falei, mas que também faz parte do grupo das pedagogias não críticas? Embora as 3 correntes teóricas tenham pontos em comum, como, por exemplo, seguem cartilhas liberais, percebem
a escola como uma instituição independente, autônoma, ou seja, entendem que a escola não é determinada pelas relações econômicas que se desenrolam através de diversas contradições sociais, mas, em suma, elas divergem sobre o que significa a palavra marginalização social e também sobre as suas práticas pedagógicas em si. Na luta em favor da democracia e de uma sociedade burguesa contra a opressão do antigo regime, a escola tradicional desempenhou, nesse momento, um papel revolucionário. Ela defendia a educação para todos e o direito igual entre os homens. Saviani menciona que o papel principal da pedagogia tradicional é um papel de cunho político que visa converter os súditos, aquelas pessoas que eram controladas e oprimidas pelo antigo regime, em cidadãos livres. Aqui, para a escola tradicional, os marginalizados são aquelas pessoas que não possuem conhecimento, que não estudaram e que por isso mesmo são pessoas ignorantes. Logo, se o problema da marginalidade é a falta de conhecimento, então a solução é colocar a educação à disposição de todos e transmitir o conhecimento acumulado de forma sistematizada para então diminuir a ignorância entre as pessoas. Assim, a figura central na escola tradicional é o professor, que vai transferir o conhecimento ao seu aluno, que, por sua vez, vai assimilar esse conhecimento e se tornar um cidadão livre. Ou seja, tudo que o aluno tem que fazer é aprender. Esse processo de transferência de conhecimento foi o que Paulo Freire chamou de educação bancária. Já na visão da escola nova, que também ficou conhecida como escola novismo, a defesa não é pela igualdade essencial entre os homens. Tratar todas as pessoas como iguais seria desconsiderar as subjetividades e as particularidades de cada um, o que acaba se tornando assim uma fonte de preconceito e também de discriminação. Nesse sentido, enquanto que para a escola tradicional nós somos todos essencialmente iguais, para a escola nova somos essencialmente diferentes. E então devemos aceitar as diferenças e as individualidades de cada um. Aqui, o marginalizado não é mais visto como ignorante, mas sim como o excluído, aquele que não é aceito justamente por ser diferente. Sendo assim, a solução então é toda depositada na construção do conhecimento a partir do interesse de cada aluno, respeitando as diferenças e despertando o gosto desse aluno pela pesquisa e pelo aprendizado mútuo entre aluno e professor. Dessa forma, para resolver o problema da marginalidade através da educação, a Escola Nova vai dizer que não basta só aprender, mas aprender a aprender. A terceira linha pedagógica, considerada como não crítica, é a escola tecnicista, que acredita que o problema da marginalização social existe porque existem pessoas incompetentes. Isso mesmo. Esse pensamento se baseia no modelo de produção fordista que chegou no Brasil já no século XX e que foi importado para o campo educacional junto com as infames políticas neoliberais que, nas palavras de Gadotti, além de fatalistas, negam o sonho de um mundo novo possível. E, além disso, tratam as escolas como se fossem fábricas de produção de mão de obra para o mercado de trabalho. A palavra de ordem nesse tipo de visão pedagógica não é nem aprender e nem aprender a aprender. O lema vai totalmente contra a ideia de reflexão. Para a escola tecnicista, o que importa é aprender a fazer, aprender a executar. Esse modelo se assemelha na prática, nesse ponto, aos modelos das escolas militares. Na escola tecnicista, a produção do conhecimento não é centrada nem na figura do professor, como é a escola tradicional, e nem na figura do aluno, como na escola nova. Aqui, o professor e o aluno, ambos desempenham um papel meramente secundário, dando lugar à figura do coordenador, que tem a função de acompanhar e coordenar a linha de produção do conhecimento. Geralmente, essas escolas são administradas por grupos
de empresas que muitas vezes nem sequer têm ligação com a área da educação e são apenas empresas administradoras, ou seja, aqui a educação é reduzida à condição de mercadoria, de produto. Agora aqui nós temos um panorama do que são e como funcionam as pedagogias não críticas, fica mais fácil a gente entender o motivo que levou o professor Saviani a categorizar essas pedagogias como não críticas. O fato é que elas acabam se limitando ao contexto da técnica pedagógica e desconsiderando as condições materiais, políticos, socio e econômicas e todas as outras contradições existentes nessa relação como sendo determinantes para a gente entender o contexto prático das escolas enquanto agentes sociais. E além disso, é possível a gente identificar também que essas escolas, por estarem conectadas com a filosofia liberal, elas acabam defendendo um modelo de escola meritocrática. Algumas fazem isso mais, outras menos, mas o problema é que a gente está cansado de saber que a meritocracia só produz mais desigualdades sociais ao invés de minimizar esses efeitos. Basta a gente pensar que crianças de camadas mais pobres da sociedade, que estudam em colégios de periferias, em condições precárias, em todos os sentidos, no futuro vão disputar uma vaga nas universidades públicas ou mesmo uma vaga de emprego em pé de igualdade com outras crianças das camadas elitizadas que estudam em escolas bem equipadas, com todos os aparatos modernos dos centros urbanos. Defender a meritocracia diante dessa realidade é o mesmo que defender um jogo de futebol disputado entre a seleção brasileira e o time amador da terceira divisão de uma cidadezinha lá do interior do Brasil. E nesse ponto aqui, Saviani é bem claro ao dizer que a Escola Nova acabou contribuindo ainda mais para o crescimento da desigualdade, uma vez que criou uma proposta que penetrou no ideário dos educadores, mas que só foi implantada mesmo nas escolas particulares das elites brasileiras. Ao mesmo tempo que convenceu grande parte dos pedagogos e educadores de que a educação tradicional é responsável por todos os defeitos e nenhuma virtude, enquanto que a Escola Nova é responsável por todas as virtudes e nenhum defeito. Como eu sei que esse é um tema, um assunto bem polêmico, eu vou ler para vocês o trecho do livro sobre esse assunto. A Escola Nova organizou-se basicamente na forma de escolas experimentais ou como núcleos raros, muito bem equipados e circunscritos a pequenos grupos de elite. No entanto, o ideário escola novista, tendo sido amplamente difundido, penetrou na cabeça dos educadores, acabando por gerar consequências também nas suas amplas redes escolares oficiais organizadas na forma tradicional. Cumpre assinalar que tais consequências foram mais negativas que positivas, uma vez que, provocando o afrouxamento da disciplina e a despreocupação com a transmissão de conhecimentos, acabou a absorção do escolanovismo pelos professores por rebaixar o nível do ensino destinado às camadas populares, as quais, muito frequentemente, têm na escola o único meio de acesso ao conhecimento elaborado. Em contrapartida, a Escola Nova aprimorou a qualidade do ensino destinado às elites. Vê-se assim que, paradoxalmente, em lugar de resolver o problema da marginalidade, a Escola Nova o agravou. Com efeito, ao enfatizar a qualidade do ensino, ela deslocou o eixo da preocupação do âmbito político relativo à sociedade em seu conjunto para o âmbito técnico-pedagógico relativo ao interior da escola, cumprindo ao mesmo tempo uma dupla função: manter a expansão da escola em limites suportáveis pelos interesses dominantes e desenvolver um tipo de ensino adequado a esses interesses. É a esse fenômeno que denominei de mecanismo de recomposição da hegemonia da classe dominante. Bom, dessa forma, o projeto Escola Novista, na visão do professor Saviani, foi um projeto que
acabou que fortaleceu a hegemonia da classe dominante aqui no Brasil, produzindo aí as condições de desigualdade já existentes em nossa sociedade. Essa constatação acaba nos levando ao assunto do próximo vídeo, que é sobre as teorias críticas de reprodução social. A gente viu que as escolas classificadas como não críticas identificaram, cada uma ao seu modo, a questão da marginalização social. Uma hora o marginalizado é o ignorante, outra hora é o excluído e outra hora o incompetente. Todas essas visões pedagógicas elegeram assim os seus marginalizados e se fecharam em tentar diminuir esse problema dentro dos seus próprios muros, das suas próprias escolas, através dos seus métodos, mas ao fazer isso, essas escolas acabaram esquecendo de fazer o que, na minha opinião, é a pergunta mais importante. Quais são as verdadeiras causas que produzem as marginalizações e as desigualdades em nossa sociedade? Com essa pergunta, a gente fecha a primeira parte e abre para o próximo vídeo, onde a gente vai discutir e analisar os aspectos das teorias pedagógico-críticas e vamos também relacionar essas teorias com o que a gente viu aqui nesse vídeo hoje. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se, deixa o seu joinha e não esqueça de marcar o sininho para receber os próximos conteúdos. Além disso, ajude a divulgar, compartilhando nas suas redes sociais, divulgando para os seus amigos. E se você puder contribuir com a manutenção do canal lá no apoia.se/Senso Crítico, ajudando com R$2, essa colaboração me ajuda a manter as pesquisas e também a dar continuidade aqui no canal. Eu deixei aqui na descrição as referências que eu usei nessa pesquisa para quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais nesse debate, e eu te espero no próximo Senso Crítico.